A reforma trabalhista propõe mudanças na lógica da relação patrão-empregado e 13 delas vão impactar diretamente a vida dos trabalhadores brasileiros. O documento traz, por exemplo, novas definições sobre férias e jornada de trabalho. Em relação às férias, a partir de agora, o empregador pode fracionar em até 2 períodos, porém um deles não pode ser inferior a 10 dias. Existe também a possibilidade de parte dessas férias, ou seja, 1/3 delas, ser pago em forma de abono. No entanto, tudo isso deve passar por um acordo entre empregado e patrão. Essas regras trazidas com a reforma trabalhista, elas tem exatamente esse foco, a ideia da conciliação, a ideia da aproximação das partes e uma aproximação extrajudicial. Tanto que um dos novos dispositivos criados é exatamente isso, a possibilidade das partes fazerem uma conciliação extrajudicial daquilo que entendem objeto de litígio, objeto de discussão, e que façam isso sem a intervenção do judiciário, que somente depois das partes terem conciliado é que esse termo de conciliação vai para a análise do juiz, que vai fazer a sua homologação, vai dar a chancela judicial a essa homologação. Existe uma confusão muito grande por parte do Executivo e do Legislativo em relação às novas regras trabalhistas, e isso cria confusão, cria um ambiente de angústia, de espera, o que está dificultando bastante o entendimento de toda essa reforma por parte da sociedade. Uma das mudanças mais sentidas entre as mulheres é sobre a jornada de trabalho para as gestantes. Antes protegidas por lei, elas não precisavam ocupar postos de trabalho que pusessem a saúde em risco. Com a nova lei trabalhista, isso muda e agora elas precisam de um atestado médico dizendo que não podem permanecer em determinadas funções insalubres. Este é um problema dessa questão da reforma como foi aprovada pelo Congresso, sancionada e depois com a medida provisória e que caducou. Um dos temas da medida provisória era exatamente este, não permitir que a mulher grávida trabalhasse num ambiente insalubre. Então essa matéria está pendente. Hoje existe o permissivo. Hoje, a forma como está, pela reforma aprovada e sancionada, uma vez sem a vigência mais da medida provisória, o que nós temos é isso, basta um atestado médico do próprio serviço médico da empresa, atestando que a grávida pode trabalhar naquela atividade, para que ela seja obrigada a trabalhar nessa atividade insalubre. Mesmo com todas as mudanças, a reforma trabalhista não modernizou em pontos como a formalização de contrato, registro de horários e rotinas dos trabalhadores. As nossas rotinas trabalhistas são burocráticas, até mais burocráticas que os portugueses, por exemplo. Em Portugal não existe uma carteira de trabalho, não existe um documento de carteira de trabalho, os contratos são feitos sem um registro em um documento único que vai trazer a história do trabalhador, por exemplo. Isso é uma criação brasileira interessante, mas um tanto quanto burocrática também. Então, a nova legislação trabalhista não desburocratizou nada, seguimos tendo a necessidade de formalização de contrato, anotação de carteira, registros de horário, emissão de documentos, a própria questão fiscal envolvida em relação às relações de trabalho, recolhimentos previdenciários, encargos que incidem sobre folha de salários. Nada disso foi modernizado, nada disso foi desburocratizado com a legislação nova. Então, se havia uma expectativa nesse sentido, ela foi frustrada. Além das mudanças nas férias, jornada de trabalho e gestantes, a reforma traz outro ponto que deve mudar as relações patrão-empregado. Hoje, a legislação propõe que processos movidos por empregados venham acompanhados de valores. No entanto, em alguns casos, sem documentos em mãos, os advogados precisam entrar em contato com as empresas. E esse contato pode acabar em um acordo extrajudicial, ou seja, sem a necessidade de um longo processo. Ao fornecer os documentos já está estabelecido isso, o contato. E a partir do contato é possível conversar. Esse advogado já vai ter condições de calcular, verificar exatamente com os documentos, verificar o que existe de viável ou não para discutir judicialmente ou discutir em termos de acordo. E a partir daí, em vez de ajuizar a ação, ele pode primeiro tentar a conciliação e ao tentar a conciliação, se eles tiverem êxito nessa conciliação, simplesmente acessarem o judiciário, ajuizarem
o pedido de homologação judicial deste acordo extrajudicial, como refere a nova legislação trabalhista. Então é uma mudança de enfoque, é uma mudança de mentalidade. Isso vai demorar um bom tempo a acontecer. Hoje é incipiente, não se tem nem notícia de que os advogados estejam tendo essa cautela prévia de um contato em toda a situação de novo cliente, buscar contato com a empresa primeiro para conseguir ter acesso aos documentos e, a partir daí, junto com a ideia do litígio, a ideia da conciliação.